Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui, adorando ao Senhor, e de continuarmos a série de exposições que estamos fazendo no livro de Jonas. Okay. O capítulo 2 nos mostra que nós resgatamos o fervor pela missão de Deus, resgatando uma visão transformadora da profunda graça de Deus. Quando nós temos uma visão correta, bíblica da graça de Deus, nós teremos fervor pela missão de Deus. Vamos ler o capítulo 2? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Nós podemos perguntar a qualquer criança, e até muitos adultos, o que aconteceu com Jonas e o grande peixe? A historinha que já ouviram diz que Jonas desobedeceu a Deus e foi engolido por um peixe. Qual que é a impressão que fica? Que o peixe é um instrumento de punição de Deus. Mas não é bem isso que nós vemos em Jonas 2. O próprio Jonas reconhece o grande peixe como um instrumento de salvação, no versículo 9. Sem ele, o profeta teria se afogado e morrido. A oração de Jonas é muito interessante para nós. Por quê? Primeiramente, nós notamos que ele tem uma linguagem ortodoxa. O que nós queremos dizer com isso? Jonas ora a palavra de Deus. Ele ora a palavra de Deus. Então, na verdade, Jonas ora um salmo de lamento e ações de graças. E esse salmo de lamento de Jonas e de ações de graça é uma junção de outros salmos. Então, Jonas, são poucas as palavras do profeta mesmo aqui. A maioria da linguagem que Jonas utiliza são de outros salmos. Ele pega isso de outros salmos. Isso era comum, porque eles liam constantemente os salmos e a Torá, a lei do Senhor. Então isso estava na memória dele. E eu queria que a gente desse uma olhada nos salmos que Jonas utilizou aqui, ok? Vamos lá? Primeiro, salmo de lamento pela situação desesperadora. No versículo 2, aí, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Nós temos aí o Salmo 120, versículo 1. Então ele fala, do ventre do abismo gritei. E agora ele utiliza o Salmo 31, 22. E tu me ouviste a voz. Salmo 102, 10. Diz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. E ele vai utilizar agora o Salmo 42, 7. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, Salmo 31, 22, lançado estou de diante dos teus olhos. Ele continua, tornarei porventura a ver o teu santo templo, que está no Salmo 5, versículo 7. As águas me cercaram, Salmo 69, 1. E ele continua, palavras dele agora. Até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes.
Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Agora no Salmo de Ações de Graça pelo livramento, isso aqui foi uma oração só, ok? Mas nós podemos dividir em lamento, uma parte de lamento e uma parte de ações de graça, tá bom? Ele vai falar aí, contudo, e agora Salmo 103:4, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, 142:3, eu me lembrei, 143:5, do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Salmo 88, versículo 2. Os que se entregam à idolatria vã, Salmo 31:6, abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Salmo 116:17. O que voltei, pagarei. Salmo 22:25. E por último, o último salmo, Salmo 3:8, ao Senhor pertence a salvação. Depois continua a narrativa. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Eu quero primeiro olhar um pouco sobre esses salmos, ok? Primeiro eu vou falar algumas coisas sobre alguns detalhes na oração de Jonas. E depois nós vamos fazer uma pergunta para a oração de Jonas. Para isso que está acontecendo. Que essa pergunta é crucial para o nosso entendimento. Ok? Vamos lá. Primeiro, quando ele diz na minha angústia, o que quer dizer isso? Jonas estava triste, angustiado. Na verdade, a palavra aqui é de desespero. Jonas estava numa situação desesperadora. E aqui tem um paralelo entre angústia e ventre do abismo. Indica que angústia se refere a essa situação de quase morte. Quando a gente lê aqui, do ventre do peixe orou o Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Então há um paralelo aqui entre angústia e ventre do abismo. Jonas está querendo dizer que ele estava totalmente desesperado porque ele estava quase morrendo. Quando a gente vai de ventre do abismo, normalmente o que a gente pensa? Ele está falando de dentro por causa da barriga do grande peixe. Mas não é isso. A palavra abismo aqui é Sheol. Significa literalmente lugar dos mortos. Então, é como se Jonas estivesse na barriga do Sheol, na barriga da onde os mortos ficam. É a cosmovisão que eles tinham, ok? É como a ideia que esse lugar dos mortos é como um monstro gigante, insaciável, que engole suas vítimas. Essa é a ideia de Jonas. E isso a gente pode ver na literatura que tinha naquela época. Então Jonas estava desesperado. Jonas estava quase morrendo. Inclusive no versículo 3, Jonas é atingido pelas ondas. Quando ele coloca aí, pois me lançaste no profundo mar, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O profeta lutava contra as ondas que estavam cercando ele, estavam afogando ele. Alguém aqui já levou um caldo e quase morreu afogado? A sensação é desesperadora. Eu já. Na verdade, eu quase me afoguei por causa do desespero, porque eu ainda consegui atingir a terra. Então, é desesperador. Jonas estava angustiado, desesperado por isso. No versículo 4, Jonas diz, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. É assim que está na minha versão. Essa última frase como uma pergunta. Então, lançado estou dos teus olhos, seu santo templo. Aqui parece um pouco de contraste com Jonas 1:2. O que diz lá em Jonas 1:2? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da face do Senhor. No versículo 3. Como que ele diz, lançado estou de diante dos teus olhos? Como se fosse alguém tivesse lançado ele para longe dos olhos do Senhor, para longe da presença do Senhor, sendo que foi ele que se dispôs a fugir do Senhor. Uma contradição. Nos versículos 5 e 6, ele diz, aí o abismo me rodeou. É a mesma palavrinha, o Sheol.
O Sheol me rodeou. Fundamento dos montes, a terra, ferrolhos da terra, nós vemos esses termos aí. Isso me lembra um pouco Jó 38:17, que diz assim: porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas na região tenebrosa? É como se Jonas falasse que ele estava na porta assim de morrer, perto de morrer. Na verdade, ele estava praticamente morto. É como se ele se desse já para o morto. Nesse momento aqui, ele nem mais lutava para não morrer. Essa era a ideia. E todas essas expressões refletem, então, como eu disse, uma cosmovisão diferente da nossa. Nós não temos essa ideia de lugar dos mortos, essas coisas, mas que tinha naquela época, né? Essa cosmovisão a gente pode ver desde Gênesis 1. Mas, versículo 7 a 9, Jonas agradece o livramento. Ele promete votos e promete sacrifícios. Mas vamos para a grande pergunta. Depois de ver tudo isso, a grande pergunta que devemos fazer para o texto é: essa oração realmente apresenta arrependimento genuíno da parte de Jonas? Será que Jonas realmente se arrependeu? Intérpretes se dividem no assunto. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Por um lado, aqui há várias frases de salmo de gratidão de Jonas, que são citações de outro salmo. É uma espécie de colcha de retalhos, feita de pedaços de salmos. Ou seja, totalmente ortodoxo. Jonas tinha palavras bonitas, palavras da Escritura. Mas será que houve arrependimento genuíno? Por um lado, nós temos isso, então. Jonas utiliza-se da palavra do Senhor para orar. Mas por outro lado, há indícios de que Jonas não se arrependeu. Especialmente nos próximos capítulos. No capítulo 3, nós vemos Jonas, entre aspas, obedecendo ao Senhor. Há um novo chamado do Senhor, e dessa vez Jonas vai. Mas, como que Jonas faz a pregação? Ele faz bem feita ou não? É isso que a gente tem que ver. Vamos ver depois. Será que ele faz bem feita? Será que ele faz com a motivação correta? No capítulo 4, na oração de Jonas, uma oração de murmuração, será que Jonas mostrava arrependimento genuíno na oração que ele fez? Na murmuração, na reclamação dele? Em Deus ter mandado também depois a planta fazer sombra? No dia seguinte, morreu a planta, e a forma como ele reagiu a Deus demonstra arrependimento. Não só isso, alguns elementos também dessa oração demonstram para a gente que Jonas não estava arrependido genuinamente. Há um foco de Jonas egocêntrico e autoconfiante que praticamente elimina um arrependimento genuíno. Primeiro e principal argumento: Jonas não reconhece a sua culpa. Em algum momento vocês viram o reconhecimento de culpa de Jonas? Vocês viram Jonas falando: errei, Senhor, contra ti, pequei contra ti. E essa é a diferença do lamento de Jonas para o lamento dos salmos que ele utilizou. Porque os salmistas reconheciam a sua miséria, mas Jonas não reconhece. Jonas vê Deus como o autor da situação. Ele coloca: me lançaste no profundo, expulso estou de diante dos teus olhos. Mas quem que lançou Jonas ao mar? Foi Deus? Foram os marinheiros? A pedido do próprio Jonas. Jonas falou: me lancem ao mar. Diante da disciplina de Deus, por meio da tempestade, o que Jonas deveria ter feito? O que é a coisa simples assim, que todo mundo sabe, que quebra o juízo de Deus normalmente, que Deus coloca pra gente? Arrependimento. Mas Jonas não se arrepende em nenhum momento. Jonas deveria ter obedecido o capitão da embarcação e clamado ao Senhor em arrependimento. Vou dar um spoiler: os ninivitas farão isso. Vão clamar ao Senhor
e Jonas não clama ao Senhor. Meus irmãos, Jonas preferiu o mar ao arrependimento. Jonas preferiu ser lançado ao mar a se arrepender. Isso demonstra para nós o que é um coração que está em desobediência. É um coração orgulhoso. Há também uma autoconfiança no livramento. Olha o que está ali no versículo 4. Lembra a perguntinha? Que tem tornarei porventura ver o teu santo templo. Em algumas traduções não tem essa pergunta. Aí é uma afirmação. O termo que ele utiliza aqui, um advérbio em hebraico, serve tanto para certamente ou contudo, porém, porventura. Mas o todo do livro, o contexto do livro e a forma como foi escrito demonstra para a gente que, na verdade, aqui é uma certeza. É como se Jonas falasse: certamente tornarei a ver o teu santo templo. Ele não estava perguntando, ele estava afirmando uma autoconfiança. Outra coisa também que demonstra que Jonas não se arrependeu: Jonas se sente superior aos pagãos e mais digno do livramento de Deus. Se nós pudéssemos fazer uma tradução literal do versículo 8, é assim: os que seguem os sopros inúteis, o amor leal abandonam. Mais uma tradição de termo para a gente faz assim: os que se entregam à idolatria vã, abandonam a chance de receber misericórdia. Quem que Jonas tem em mente aqui? Os marinheiros? Quem eram idólatras aqui no sentido? Os marinheiros? Os ninivitas? Para a gente não importa tanto. Pode colocar os dois aqui nisso. Tanto ninivitas quanto marinheiros. Jonas está afirmando que, Senhor, a ideia é, eles são idólatras. Tanto os ninivitas como marinheiros. Então, eles vão abandonar a misericórdia do Senhor. Uma hora ou outra eles vão abandonar o Senhor. Porque eles são idólatras. Mas quem que havia abandonado o Senhor? Jonas, que havia fugido. Por fim, o último brado, ele diz: ao Senhor pertence a salvação ou o livramento. Reflete também. Ok, ele reconhece a soberania de Deus nisso. Mas o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo falar do livramento de quem? Dele. Ele queria o livramento dos ninivitas. Alguém lembra o que ele fez quando Deus mandou ele pregar para os ninivitas? Ele fugiu. Ele queria o livramento dos marinheiros. Ele estava dormindo. Não clamou ao Senhor. Não se arrependeu. Jonas queria o seu próprio livramento. Então, uma gratidão egoísta. O foco é o meu livramento. O livramento do próprio Jonas, mas não o de outros. Contanto que eu receba a misericórdia, os ninivitas que se explodam. Jonas, nós vemos ironia o tempo todo aqui. Porque Jonas clama a Deus por ajuda, no momento de desespero, mas estava em uma situação, um contexto de rebeldia aberta e clara contra Deus. Nós vemos então desobediência e uma linguagem religiosa. Porque Jonas não abandona a linguagem religiosa. Desobediência, linguagem religiosa vão se ajuntar aqui e vão mostrar essa oração de Jonas. Por trás das palavras piedosas, o brado "O Senhor me salvou" se esconde a indisposição de Jonas em admitir o seu próprio erro e a falta de compaixão de Jonas. Temos aqui uma gratidão egocêntrica, uma gratidão orgulhosa, contradição. Nosso profeta precisa de tratamento, mas também nós precisamos de tratamento. Temos um Jonas que diz as palavras certas. Ele diz as palavras certas. Tem alguma coisa errada na fala dele? Não. As palavras estão certas. Mas ele não encarna isso em seu coração. Ele fala, mas não vive. Temos uma outra pergunta que devemos fazer agora. Ao observar Jonas, o que aprendemos sobre nós? A incoerência de Jonas é gritante.
mas precisamos nos identificar com Jonas. Será que corremos o mesmo risco de sermos incoerentes? Será que às vezes nos aproximamos de Deus com fins interesseiros e áreas de incoerência na nossa vida? Há várias expressões dessa aproximação interesseira e inconsistência, desde histórias de conversão a atitudes do dia a dia. Vários relatos, principalmente nos Estados Unidos, de histórias de conversão de muitos homens que quase morreram em guerra. Mas depois que voltaram da guerra, no momento ali da guerra de desespero, clamaram ao Senhor, se tornaram salvos, assim na ideia, né? Clamaram ao Senhor pedindo por ajuda, por salvação, ok, reconheceu a Deus, mas depois que voltou desse momento de desespero, abandonaram a fé. Vários relatos. Inclusive, eu já ouvi um seminarista lá, que estuda lá nos Estados Unidos, mostrando alguns relatos disso. Outra coisa, às vezes as pessoas já dizem ter um relacionamento com Deus, e mesmo assim agem assim. Precisa ser nem momento de salvação. Alguém que conheci, falou, mostrou, e deu essa ilustração aqui. Eu não conheci alguém assim, mas a pessoa ilustrou. Olha que interessante. Ele conheceu um senhor que se casou pela 4ª vez, após abandonar sua segunda esposa e os seus filhos. Sua terceira esposa e seus filhos. E a segunda também. E a primeira também. A cerimônia de casamento teve toda a pompa e palavreado cristão. A gente se pergunta, será que essa pessoa está em incoerência ou não? Depende do que aconteceu. Mas aqui a gente viu que essa pessoa abandonou as 3 antigas esposas. Abandonou mesmo, ok? Será que não se envergonha de pedir a bênção de Deus quando sua vida faz fugir dele? É a mesma coisa de chamarmos alguém para comer, prepararmos a mesa lindamente, uma ornamentação impecável, nos vestimos de terno, recebemos da melhor maneira possível e na hora de comer dizemos, é uma lasanha de esterco. Servidos? Alguém iria comer? O que adianta nosso viver ter aparência boa? E agora eu não estou falando aqui do Senhor, não. Aqui que se casou. O que adianta nosso viver ter uma aparência boa? Nossas palavras terem aparência boa? Se no fundo o que entregamos a Deus é indiferença, rebeldia e orgulho. E agora uma ilustração pessoal. Esse tipo de incoerência pode ser sutil em nossa vida, do dia a dia. Ano passado, eu me peguei ficando irritado com os estresses do seminário e outras responsabilidades que eu tinha. Comecei a ficar com o pavio curto, chateado porque Mirna parecia não cooperar o quanto eu queria para eu ter mais tempo a sós para estudar, porque eu precisava estudar. Daí o Espírito Santo me tocou no ombro e disse, Weber, 1 Pedro 3,7. Diz assim 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Era como se Deus estivesse falando comigo, Weber, você quer ter suas orações ouvidas? Quer? Seja mais tolerante e compassivo com sua esposa e filhas. Algo sutil no nosso dia a dia, que às vezes demonstra a nossa incoerência. Eu estava focado em uma só coisa, mas esquecendo todo o resto e o que realmente importa. Mas a última pergunta que devemos fazer é, ao observar Deus nesse capítulo, o que aprendemos sobre Ele? E essa é a principal pergunta de todo o livro. O
que aprendemos sobre Deus? Eu não sei para vocês, mas a coisa mais surpreendente e alarmante de toda essa situação para mim é que Deus ouve a súplica do profeta incoerente e mesmo assim o livra da morte. Esse Deus é incrível. E talvez a gente pense, mas Senhor, Ele não merecia ter a oração ouvida. Olha a incoerência de Jonas. Mas é justamente esse o ponto que o livro de Jonas quer nos mostrar. Ninguém merece. Não é por merecimento. Temos aqui o quadro de um Deus extremamente clemente, paciente e misericordioso. O Deus que estende salvação no meio do juízo. Deus mandou o grande peixe salvar Jonas no meio do juízo, sem Jonas ter se arrependido. O Deus que não repaga Jonas conforme ele merece, porque ele merecia extermínio, de certa forma. Por que, Senhor? O Senhor resolveu exterminar Ananias e Safira, mas não Jonas. O Deus que, conforme o Salmo 103:10 diz pra gente, que é um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Sabe por quê? Isso é o mais incrível. Deus não demanda perfeição dos seus, porque Ele sabe que ninguém consegue ser perfeito. Deus não demanda perfeição, Ele quer lealdade. É isso que Ele quer. Errou? Seja leal. Se volte para o Senhor. Se arrependa dos seus pecados. E continue a servir a Deus. Lealdade. Esse é o Deus de Jonas. Esse é o Deus de Israel. Que Jonas aqui demonstra claramente o que era o povo de Israel. Esse é o nosso Deus. O Deus que salva a despeito da nossa inadequação. O Deus que salvou todos nós. Ninguém escapa disso. Todos nós fomos salvos, mesmo sendo inadequados para sermos salvos. Porque não é por merecimento, pela graça. O Deus cuja misericórdia abundante prevalece sobre a nossa relutância. Às vezes, nós queremos insistir em fugir do Senhor. Que ousadia nossa. Que ousadia. O Deus do céu que fez o mar e a terra, nós não conseguimos fugir. Então, como resgatar o fervor pela missão de Deus? Resgatando uma visão transformadora da graça de Deus. Tenham em mente isso. O que é a graça de Deus? É uma graça que transforma. E aí nós teremos fervor pela missão de Deus. Eu não consigo ver Deus agindo aqui nessa história de Jonas e não me lembrar da cruz. Não consigo. Porque Deus manifestou sua graça durante toda a história. Mas teve um momento que houve a plenitude da graça. A plenitude dos tempos. Teve um momento que toda graça manifestada anteriormente culmina, aponta para esta graça, que foi o momento da cruz. Jesus Cristo, o Deus Filho encarnado, morrendo numa cruz para salvar pecadores, para salvar pessoas que não merecem. Quem foi atingido pela cruz não quer fugir dela. Qualquer um que fugir da cruz de maneira para sempre, ainda não foi alcançado por ela. Porque, meus irmãos, tudo é sobre a graça de Deus e nada sobre nosso merecimento. Amém?